Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Chegado o momento da nossa palestra de hoje, nosso palestrante de hoje dispensa apresentação, é o nosso querido irmão André Trigueiro, que já esteve conosco aqui diversas vezes. É um prazer recebê-lo nesta casa, é um prazer tê-lo junto de nós aqui. Jornalista com pós-graduação em Gestão Ambiental pela COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor e criador do curso de Jornalismo Ambiental da PUC do Rio de Janeiro, escritor, palestrante, repórter da TV Globo, editor-chefe de Cidades e Soluções, comentarista dos programas Estúdio I e Em Pauta, da Globo News, colunista das rádios espíritas Boa Nova e da Web Rádio Fraternidade e da Rádio CBN. Autor de vários livros, entre os quais Viver é a Melhor Opção, A Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo e o Espiritismo e Ecologia, que inclusive é o motivo do nosso tema hoje aqui, é o Espiritismo e Ecologia. Eu aproveito para agradecer pessoalmente aqui ao André, porque quando nós abrimos a sala 14, foi uma sala que nós abrimos dedicada a pessoas que eram detectadas no fraterno com tendência a suicídio, eu pedi autorização ao André para colocar o nome da sala como Viver era a Melhor Opção, e ele nos concedeu essa autorização. Então, nossa sala 14, o nome da sala especificamente é Viver a Melhor Opção, que é um livro de autoria do nosso irmão André Trigueiro. André, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui, a você, leve um fraternal abraço lá para a sua companheira, muito obrigado pela presença aqui, é um prazer recebê-lo aqui, o microfone é todo seu, aliás, é uma coisa que você tem facilidade em lidar com o microfone, então, por favor, fique à vontade. O livro dele, Espiritismo e Ecologia, já se encontra à venda na nossa livraria. Assim que o André terminar a palestra, ele está convidado a ir para a nossa livraria para dar os devidos autógrafos. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um imenso prazer e alegria para mim estar retornando ao Lar de Frei Luiz, onde fiz amigos, onde sou sempre recebido com muito carinho, com muita amizade, com muito respeito, com muito amor. E essa semana, o nosso encontro hoje já estava marcado há mais tempo, mas essa semana eu me dei conta de que faz exatos 23 anos, quando visitei esta instituição pela primeira vez, na condição de jornalista para fazer um programa de televisão. A ideia era mostrar o que seriam as cirurgias, a medicina do espaço, a medicina espiritual. E foi um feito aprovar essa pauta numa TV que tem seus cuidados e seus escrúpulos para falar de assuntos transcendentais. E eu achei que bastava aprovar a pauta na TV para fazer o programa. Só que não. Na época, o saudoso Ronaldo Gazola, membro da instituição, único secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro que teve a honra de ser convidado para exercer essa função em 3 administrações distintas, 3 prefeitos que não estavam totalmente afinados com os rumos da cidade, mas convergiam dizendo, é para chamar alguém sério, responsável, para cuidar da área da saúde, Ronaldo Gazola. E o Ronaldo Gazola aqui fez chegar a mim a seguinte informação: André, precisamos submeter a pauta à espiritualidade superior. E eu fiquei apreensivo, eu falei, eles vão puxar minha ficha, nessa e em outras encarnações a pauta vai cair. Fiquei realmente apreensivo, falei, vai depender de mim. Bom, graças a Deus, me parece que o cuidado era, nos interessa ter uma exposição nesse veículo de comunicação, nesse momento? A resposta foi sim, fizemos a reportagem baseada num livro de um jornalista que já frequentou essa casa, chamado Rony Lima, Médicos do Espaço, e que num dado momento do livro, isso apareceu no programa, explicamos a razão pela qual o Lar de Frei Luiz está situado na Boiúna.
A razão pela qual isso aconteceu é que Luiz da Rocha Lima, fundador da casa, sabia que para ter sucesso nos trabalhos mediúnicos envolvendo cirurgias espirituais, era importante estar próximo de áreas verdes, aonde houvesse uma farta doação de fluidos medicamentosos que faziam toda a diferença para a execução desses trabalhos. Então, porque aonde originalmente o lar de Frei Luiz realizava esses procedimentos no Meier, o crescimento vertiginoso do número de prédios e condomínios no Meier justificou a mudança para cá. E aí, Ronaldo Gazola diz: é uma área saturada de ectoplasma, por isso os químicos e físicos do espaço têm que processar esse ectoplasma e purificá-lo. E o ectoplasma da natureza é neutro, é o das folhas, das águas, dos pássaros, da terra, de toda a natureza, e o ectoplasma puro dos espíritos de luz. Então essa fusão dos ectoplasmas cria a condição para se ter a materialização. Essa é a base da materialização. Dr. Frutuoso, aqui presente, um grande amigo, entrou em pormenores sem precedentes, explicitando com muita competência os rudimentos desse processo, que, como disse, envolve a natureza. A gente não precisa ser espírita ou espiritualista para compreender como a natureza gera bem-estar. Também, como jornalista, já gravei programas mostrando como hospitais públicos e particulares investem na proximidade dos pacientes acamados, de paisagens. Você rasga a parede e abre uma janelona para poder vislumbrar o dia, a noite, a floresta, os pássaros, as borboletas. Você, por alguma razão, e isso é objeto de alguns estudos, acelera o processo terapêutico quando a natureza está colocada como cenário. Quando você interage com o meio natural. Meus amigos, a própria Organização Mundial da Saúde afirma o que é a saúde. Não é a ausência de doença. Você pode estar clinicamente ótimo. Nenhum equipamento, tomografia computadorizada, exame de sangue, o que for, detecta qualquer anomalia. Significa que você tem saúde? Não necessariamente. Não basta não ter doença para ter saúde. Saúde, nos termos da Organização Mundial da Saúde, significa saúde física, mental e espiritual. Portanto, cuidar do meio ambiente é um projeto de saúde pública. E a gente sabe o tamanho do desafio que está colocado para nós encarnados. Nenhum de nós haverá de dizer: eu não sabia que a situação estava tão dramática, eu não sabia que o ritmo de destruição, devastação, depredação da natureza estava ocorrendo desse jeito. Nenhum de nós terá essa desculpa. Quem avisa, amigo é. Desencarnou. O guia mentor haverá de dizer: nossa, mas você foi tão irresponsável no uso de água, de energia, foi tão invigilante no consumo voraz, tão materialista, tão apegado à acumulação de bens e posses, retirando pedacinhos da natureza para colecionar dentro de casa. Você não sabia em que condições o planeta estava quando você passou pela Terra? Me permitam a franqueza, a gente pode dar várias desculpas. Essa não cola de dizer: eu não sabia. Todos sabemos. Saúde é um projeto impossível onde não haja água boa de beber. E em todas as regiões metropolitanas do Brasil, segundo o IBGE, os rios estão contaminados e poluídos. O custo de tratamento se eleva e o bolso reclama. No país campeão mundial de água doce, estamos depredando os recursos hídricos. Isso não combina com longevidade, saúde, nem mundo de regeneração. Não é só a água. Para ter saúde, além de água limpa, eu preciso de
terra fértil. E o Brasil, hoje, 29 de janeiro de 2023, tem uma área equivalente a 2 vezes o estado de São Paulo, ou, se preferir, uma Minas Gerais, de solo degradado, principalmente pela pecuária extensiva. O camarada usa, abusa e abandona. O que sobrou? Solo sem nutriente, solo pobre de nutriente. E custa caro revigorar a fertilidade desse solo. Falei de água, fundamental para a saúde. Falei de terra, precisamos comer, terra fértil. E ar. É o pacote básico da existência na terra. Água boa de beber, terra fértil e ar respirável. E nós, invigilantes que somos, estamos precipitando o retorno espiritual de muita gente por conta das complicações sistêmicas causadas pela inalação constante de um ar saturado de toxinas. Eu vou dar número e vou dar crédito. O Dr. Paulo Saldiva, pneumologista da Universidade de São Paulo, que é a maior do Brasil, craque nesse assunto, estima que na capital paulista, que é a cidade mais rica e mais motorizada do Brasil, o cidadão está desencarnando em média 2 anos antes do que poderia ou deveria, por doenças causadas ou agravadas pela inalação das toxinas presentes na fumaça. Não faz sentido. Não viemos ao mundo para depredar a nossa casa planetária. É o nosso lar no universo. E precisamos corrigir esse rumo com mais comprometimento, mais persistência. E esse trabalho não pode mais esperar. Os alertas já foram dados. Ano passado, de 2022, completamos 50 anos da primeira Conferência Internacional da ONU sobre Meio Ambiente. 50. 1972, em Estocolmo, na Suécia. 50 anos. O que ficou? Por que a gente ainda testemunha tanta destruição? No ano passado, testemunhamos 30 anos da ECO 92, da Rio 92, a maior conferência da história de meio ambiente até então. Quase 200 chefes de Estado vieram ao Brasil, aqui na Zona Oeste, Rio Centro, Jacarepaguá. Eu cobri, estou velho. Eu estava lá. Foi um chacoalhão na humanidade, porque o mundo reconheceu. Não é possível promover o desenvolvimento desse jeito. E a partir do Brasil, do Rio de Janeiro, se lançou para o mundo a ideia de um desenvolvimento sustentável, ou seja, todos nós precisamos retirar da natureza água, matéria-prima, energia, mas a gente tem que respeitar a capacidade de suporte da natureza para não colapsar. Estamos em 2023 e está colapsando, razão pela qual, no ano passado, resolvemos reeditar o livro Espiritismo e Ecologia. É praticamente a reencarnação de um livro com outros conteúdos. Poderia até chamá-lo por outro nome, para não aludir à primeira edição de 2008. Mas é um novo livro. E nele, eu vou começar por um outro alerta, um outro chacoalhão, que teve lugar no mundo, na maior pandemia do nosso tempo. Muitos de nós não costumam fazer a associação entre pandemia e meio ambiente. Tem um capítulo do livro totalmente voltado para esse assunto: pandemia e espiritismo. Pandemia e espiritismo. É bom a gente ter consciência disso. Por quê? Todas as pandemias e epidemias da história da humanidade têm origem em zoonoses, doenças transmitidas por animais. E essas doenças eclodem a partir da nossa ação irresponsável. Eu estou falando da gripe espanhola, estou falando da influenza, estou falando da gripe suína, estou falando da gripe aviária, estou falando de AIDS, estou falando de ebola e estou falando da Covid. Todas têm uma mesma origem: vírus ou micro-organismos que têm origem em animais. Vou tentar explicar rápido aqui. Que estão isolados, distantes da civilização, normalmente incubados em animais silvestres que estão lá no seu
habitat natural, na sua floresta, e o vírus é endêmico, ele só ocorre por ali. Desmatamento, nos aproximamos dos animais, caçamos, apreendemos para comer, manipulamos vísceras e peles, estabelecemos contato direto com substâncias, com micro-organismos microscópicos que causam doença nos bichos. Mas o vírus, como nós, temos algo em comum, a lei de evolução. Tudo no universo evolui, vírus também. E o software inteligente do vírus busca novos hospedeiros para melhorar a qualidade da propagação da sua vida, para ele ter mais chances de sobrevivência. Então, a tese prevalente do vírus da AIDS, o HIV, endêmico em macacos na África, em florestas distantes. Desmatamos, caçamos macaco para comer ou para outro fim, nos aproximamos do vírus. Ponto de partida para quê? Para o gatilho. O vírus vai se esforçar para descobrir como ter um novo hospedeiro para seguir viagem. Deu para entender? Desmatamento e uma relação nada ética com os animais é bomba relógio para a eclosão de novos cenários preocupantes de potenciais epidemias ou pandemias que voltem a causar, vocês se lembram, somos sobreviventes da pandemia. Não faz tanto tempo assim. Padecemos muitos problemas de ordem pessoal, psíquica, emocional, pelo isolamento social, proximidade da morte, sem certeza de quando a vacina virá, até quando a natureza precisar dar alertas, dizendo, se liga, porque não é obra do acaso. Não coloca isso na conta de Deus. Deus delega, Deus terceiriza. A gente precisa assumir nossas responsabilidades. Então a gente vai encontrar um problema em relação à forma como manipulamos, eu diria de forma desgraçada, os recursos da natureza. No outro capítulo do livro, atualizamos o nível brutal de destruição do sagrado na natureza. Eu entrei na sala, a gente estava cantando a música de São Francisco, padroeiro da ecologia, místico da igreja, que era tido por alguém que não variava bem por conversar com pássaros, com lobos, com borboletas. Foi o primeiro pensador, digamos assim, primeiro místico da igreja a reconhecer a presença do sagrado na natureza. Porque os filhos da natureza também são os animais. O reino vegetal também é obra de Deus. Temos que aprender como estabelecer uma relação ética, inteligente, com os outros entes da natureza, dos quais, é forçoso dizer, dependemos para ter saúde, longevidade e vitalidade. De acordo com a União Internacional pela Conservação da Natureza, esse dado é do ano passado, é o último dado, mais de 40 mil espécies estão ameaçadas de extinção, o que corresponde a 28% de todas as espécies conhecidas e catalogadas. 40% dos anfíbios, 26% dos mamíferos, 13% dos pássaros e por aí vai. Já tivemos 5 destruições em massa no planeta, causadas por processos naturais. Nós somos reconhecidamente os agentes da 6ª onda de destruição em massa do planeta. E feitiço se volta contra o feiticeiro. Eu vou dar um único exemplo porque não tenho tempo. Abelha. Alguém acha que a abelha só serve para produzir mel? Não. São grandes polinizadores. Praticamente metade dos alimentos que apreciamos e são produzidos em escala industrial dependem de abelha para se replicar essas espécies vegetais e entrar na nossa dieta. Agrotóxicos que foram banidos na Europa e estão circulando no Brasil têm princípio ativo capaz de matar indiscriminadamente abelhas. Então, registramos, se quiserem depois, eu sugiro até que o façam,
a pesquisa por conta própria. O Brasil é um grande produtor mundial de soja, usa-se pesticida para combater as pragas oportunistas da soja, com princípio ativo que detona a abelha. Quem estiver perto, a abelha que estiver perto de plantação de soja, desencarna. E o prejuízo vem depois para outras culturas que dependem da polinização, para que a gente tenha diversidade de alimentos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, meus amigos, temos uma lei de destruição. Alguém vai lembrar o capítulo do Livro dos Espíritos. André, mas tem uma das leis morais, que é a lei de destruição, como tem a lei de conservação. A lei de destruição preconiza que no mundo das formas, no mundo da matéria, nada é, tudo está. Nós, nem sempre, enquanto humanos, tivemos essa resolução. Ao longo de milênios, a espécie humana foi, e continua esse processo, assumindo novas formas. Onde é que está o australopiteco? Onde é que estão os outros humanoides que nos precederam? Lei de destruição, porque a evolução determina a marcha inexorável da transformação dos seres e das coisas. Até o planeta evolui, até o vírus que eu falei evolui, tudo evolui. Então estamos falando que a lei de destruição não pode ser atribuída para justificar pesticida com princípio ativo que mata abelha, sendo pulverizado no Brasil. Não falem isso. Quando tem desmatamento na boiúna, de pessoas que de má fé loteiam, aqui pertinho, tive o prazer de ver isso de perto, fazendo reportagem. Aí alguém vai dizer, fez isso porque é amigo do pessoal do Frei Luiz. Eu falo, fiz sim. Loteia a área de floresta, desmata para construir casa onde não tem infraestrutura urbana, reduzindo massa vegetal, lançando esgoto, gerando uma aglomeração que depois causa perda de qualidade de vida dos moradores. Não é uma área edificável. Não se pode fazer desse jeito. Muito bem. Eu preciso lembrar aqui, quando a gente fala de bicho, vou abrir esse parêntese, e quando a gente fala de natureza, que esses assuntos não podem permanecer distantes da casa espírita. Um dos capítulos do livro se chama Ativismo Ambiental na Casa Espírita. Ah, André, isso é novidade. Desculpa, não é não, quando você faz pesquisa, e eu fiz a separação aqui, arbitrária, a culpa é minha, tem muito mais trabalhos interessantes no Brasil inteiro, envolvendo instituições espíritas, envolvidas com trabalhos vários que remetem ao uso ético e sustentável dos recursos naturais. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Então eu vou lembrar aqui, por exemplo, os 4 exemplos que eu dei, são rápidos. Federação Espírita do Rio Grande do Sul, 416 instituições com rotinas que promovem coleta seletiva de lixo, coleta de água de chuva, carona solidária, construção sustentável das instituições e seus anexos. Cuidados simples, do dia a dia. Isso é lei de conservação, isso é respeito pelo mundo de regeneração que virá por aí. A gente precisa dar um exemplo. A casa espírita não pode falar uma coisa e fazer outra. Outro exemplo que eu gostei muito, todos esses eu vi de perto, por isso que eu publiquei. São José dos Campos, obra social Célio Lemos, é uma escola de 312 crianças que tem horta orgânica, que produz adubo, que tem coleta seletiva, tem placa fotovoltaica, tem tudo lá. Eu diria, a educação ambiental ela se mistura com os pacotes básicos pedagógicos. A criança sai da escola alfabetizada ambientalmente.
Ela sai da escola sabendo que não se joga lixo no chão, que o que se chama de lixo, na verdade, é matéria-prima que pode ser reaproveitada, e por aí vai. Vai longe. Tem um MOVE, que eu faço questão de mencionar, porque é uma garotada, Movimento pela Ética Animal Espírita, que faz um trabalho primoroso de divulgação de como nós estamos invigilantes em relação a essa questão do direito dos animais. Em parceria com a FEB, Federação Espírita Brasileira, produziram um opúsculo. É um nome pomposo, mas eles dão esse nome. Prefiro chamar de livro pequenininho, é a mesma coisa. Um opúsculo que reúne, muito bem editado, e que se encontra acessível na internet, com mais de 200 trechos referentes a mais de 100 obras espíritas consagradas que versam sobre respeito à natureza e aos animais. Eu fiz aqui uma seleção boa: Emmanuel, Kardec, André Luiz e Joana de Ângeles. Então vamos lá. Começar por Emmanuel, página 11, o que eu destaquei lá? Fiz isso hoje de manhã. Aspas. Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Mas Emmanuel, outro trechinho, abre aspas. Recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Só para lembrar a cosmovisão espírita, nós já transitamos, nós hoje, 29 de janeiro de 2023, olha no retrovisor da tua história espiritual, vocês e eu já transitamos pelo reino vegetal, aliás, lá atrás o reino mineral com a experiência da agregação molecular, depois sofisticamos os rudimentos que geram vida e interagem com o meio ambiente no reino vegetal, adquirimos uma inteligência rudimentar e instintiva dos animais com outros atributos complexos, voilá, aqui estamos e transportamos dentro de nós a memória espiritual da passagem por todos esses reinos da natureza. Não temos o direito de depredar a escada evolutiva que usamos para chegar até aqui. Saindo de Emmanuel, indo para Kardec, página 14. O que diz Kardec, o nosso codificador, aspas, questão 734. Kardec foi um grande jornalista, você sabe, né? Que o Livro dos Espíritos é um livro de entrevista. Ou não? Jornalista vive de fazer pergunta. O que é o Livro dos Espíritos? Perguntas e respostas. Kardec é do sindicato. Vamos lá. Questão 734. Em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Pergunta feita no século XIX. Resposta. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento ou a sua segurança. O abuso jamais constitui um direito. No século XXI, essa é uma tese que encontra diversos apoiadores e críticos. Vamos deixar aqui como elemento de reflexão, porque o Espiritismo é uma filosofia espiritualista. A minha opinião, entendam assim, eu não vou reproduzir o que diz o Espiritismo, eu vou dizer, a culpa é minha pelo que eu vou dizer. É inadmissível que no século XXI alguém venha dizer que a caça, ou mesmo que a ingestão de proteína de origem animal na escala com que os brasileiros consomem seja bem fundamentada, bem assentada na boa ciência. Eu estou há 3 anos sem comer carne bovina e estou dosando, vendo no sangue. Tem gente que vai precisar de complemento. Há especialistas que eu respeito que dizem, não, mas sem proteína animal de verdade pode dar alguma complicação. Cada um com seu cada um. O que eu conheço de vegetariano e vegano que sustenta uma saúde robusta sem ingerir proteína animal
é uma barbaridade. Provavelmente estamos fazendo essa migração, essa transição que é o espiritismo. Aí eu vou falar como espírita, com base na doutrina. Nosso destino é irmos lento e progressivamente ocupando corpos mais leves, menos densos, que vão demandar menos alimentação grosseira. Razão pela qual nosso destino é ser vegano. É não fazer uso de nada que tem origem animal. E quando você tem a oportunidade de ver os bastidores da indústria láctea, da indústria de produção de carne, da indústria de ovos, vocês vão se deparar com o quê? Dor, crueldade e sofrimento. O mínimo que eu acho que a gente deveria refletir é: não quero abdicar de comer o que eu estou comendo, mas posso comer menos? Ou posso me certificar de quem são os fornecedores para saber? No caso, por exemplo, dos ovos, eu como 2 ovos por dia. Lá em casa, minha secretária do lar, dona Nádia, que mora em Japeri, olha para mim. Eu não sou um médio ostensivo, mas às vezes leitura de pensamento é um recurso. Às vezes eu falo assim: Nádia, se lembra o que a gente combinou? Caixinha de ovos certificados com 2 selos: orgânico e bem-estar animal. Aí nessa hora eu vejo a forma pensamento. Falo assim: esse povo de Laranjeiras não regula bem não. Minha querida dona Nádia. Deixa eu sair de Kardec e deixa eu passar para André Luiz, página 26. André Luiz, aspas, pela psicografia de Chico: no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica, que aplique a seu próprio favor. Joana de Ângeles, para encerrar, página 46. Vamos embora. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco: diante das naturais transformações experimentadas na estrutura da terra e da desnecessidade da ingestão de carnes cruas, de excessos gordurosos animais, de abusos na atividade da máquina física, como consequência de menores exigências emocionais e mentais sobre a mesma, as necessidades têm se transferido mais para o campo das expressões superiores, desse modo alterando-lhe o mecanismo funcional. Portanto, meus amigos, encerrando a parte do capítulo que versa exatamente sobre ativismo ambiental na instituição espírita, eu quero lembrar, e fiquei muito feliz com isso, de como a entidade que representa parte do movimento espírita no Brasil, pelo menos a parte que se entende dentro de um corpo, uma corporação maior, que é a Federação Espírita Brasileira, lançou uma campanha permanente de conscientização ecológica. Isso foi durante a pandemia, 2021. Não é uma campanha com prazo de validade, é permanente, com o objetivo de conscientizar o cidadão espírita sobre a gravidade da crise ambiental e suas responsabilidades sobre a Mãe Terra, por meio de uma formação não antropocêntrica. Sou filho de Deus, então sou eu e Deus, e o resto é o resto. Está errado. Não é isso. Oferecendo subsídios teóricos e práticos que contribuam para a mudança individual e coletiva de condutas em prol da natureza. Por favor, quando você fala natureza, não se exclua. Quando você falar de meio ambiente, não se exclua. O meio ambiente começa no meio da gente, a natureza está aqui. É que nem quando a gente fala de espírito. Onde estão os espíritos? Estão aqui, ó. Ah, euzinho. Espírito encarnado. Espiritualidade está presente no plano da matéria, aqui, ó. O mesmo equívoco se replica quando você fala de meio ambiente como se fosse só floresta, praia, baleia, mico-leão-dourado. Não. Nós fazemos parte da natureza. Se nós depredamos o entorno, nós sofremos imediatamente os efeitos. Muito bem.
Eu vou tentar agora fazer a conexão com literatura espírita. Vou pegar 2 obras que a gente pormenoriza e disseca no livro. De 2 médiuns, os 2 maiores, assim, segundo alguns analistas. Francisco Cândido Xavier, lá pela década de 1940, psicografou uma obra ditada por Emmanuel, chamada A Caminho da Luz. Por que eu vou citar essa obra? Máxima do Espiritismo: quando estiveres em dúvida sobre como proceder, busca na figura do Cristo o guia e o modelo. Correto? Quando estamos em dúvida, o que devo fazer? Estou premido por circunstâncias que me são hostis. Não estou me sentindo muito bem, eu estou sentindo que eu preciso ter um balizamento ético da tomada de decisão. Quem me inspira? Nós consensuamos que Jesus, o espírito mais evoluído já encarnado nesse planeta, que deixou o seu legado ético e moral no Evangelho, é o nosso modelo e guia. Vamos voltar para Caminho da Luz. Emmanuel traz a seguinte revelação: bilhões de anos atrás, mais de 4 bilhões de anos atrás, Jesus, já espírito puro, perfeito, crístico, comandou uma falange de espíritos de escola para realizar um trabalho monumental de formatação naquele magma quente que precisou esfriar, e depois outros vários processos químicos, físicos, biológicos, lenta e progressivamente foram tendo lugar no transcurso dos séculos para propiciar o aparecimento da vida na Terra. Jesus se esmerou no comando desse imenso grupo de espíritos de luz na consolidação do projeto desse mundo que nós estamos, que é um mundo maravilhoso, é um mundo que nos oferece rigorosamente tudo o que necessitamos para ter qualidade de vida, saúde e longevidade. Portanto, quando a gente fala de cuidar do planeta ou cuidar da natureza, não dá, enquanto espírita, para excluir Jesus dessa narrativa. Jesus é o governador da terra. O que Jesus sente quando você autoriza o mestre de obra a fazer uma ligação clandestina de esgoto que não vá para a tubulação da rede de saneamento, porque é mais barato jogar ali na galeria de água pluvial? Eu estou dando esse exemplo porque essa parte da Zona Oeste não é exclusividade da Zona Oeste, mas é a área da cidade que mais cresce. Não me parece que esteja crescendo da forma adequada, pela quantidade de esgoto no lugar errado, e não é só em domicílios de baixa renda. Então, na base do jeitinho, você vai dizendo: por que eu preciso fazer a canalização certa se jogando ali está tudo bem? Ah, mas eu sou cristão, sou cidadão de bem, sou espírita. Aí eu pergunto: Jesus é teu modelo e guia? Claro. O que Jesus acha de esgoto no lugar errado? Espalhando mau cheiro, doença, emporcalhando a cidade, depredando a qualidade de vida num planeta que foi feito por amor. Amor. A gente fala: Jesus é puro amor. Esse amor foi refletido na criação. Na criação. No software inteligente da vida. Nos gases que compõem a atmosfera e nos livram do pesadelo de viver num planeta que não tem atmosfera. Nos micro-organismos que determinam a fertilidade natural do solo sem precisar botar nenhum fertilizante. Na taxa de salinidade dos oceanos. Quando a gente estuda isso, por que a taxa de salinidade é de 6%? Aí os estudiosos dizem: se não fosse 6, fosse um pouco abaixo, um pouco acima, mudaria completamente a configuração dos ecossistemas marinhos. Por que a atmosfera tem 16% de oxigênio? Os especialistas dizem: se fosse mais, qualquer faísca era explosão. Se fosse menos, não estaríamos
bem adaptados a um mundo como estamos. O mundo não é obra do acaso, a terra não surgiu do nada, é um projeto, e quem esteve à frente desse projeto é quem a gente gosta de repetir como modelo e guia, que seja modelo e guia na conservação. É uma incoerência se dizer cristão e depredar a casa que o construtor responsável, com esmero e amor, deixou para nós de legado. Vou sair de A Caminho da Luz, vou para o ano de 1974, no livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, capítulo 3, Poluição e Psicosfera. É uma obra-prima. Aquele capítulo é referencial para mim. Pedi licença a Joana, não ouvi a resposta dela, tá? Eu fiz uma prece assim: Joana, eu vou usar o mesmo título do teu capítulo, mas eu vou dizer para todo mundo que eu fiz isso. Tudo bem? Tudo bem. Porque Joana, de forma muito cuidadosa, diz assim: a poluição visível, um papel que você joga no chão. Eu vou fazer um breve resumo do que me pareceu ser a intenção de Joana ao explicar isso. Uma pessoa que joga lixo no chão, essa poluição visível tem origem numa poluição invisível, que é uma perda da conexão com essa sensação de pertencimento na casa comum. Percebe? Quando a gente está desconectado da espiritualidade de Deus, da ética que implica se dizer crente numa força superior, porque se dizer crente significa eu busco forças e de alguma forma eu tento me posicionar nesse mundo, nessa vida, de acordo com o que essa força superior me inspira. Eu não estou desconectado. Quando a gente depreda o meio ambiente, é a Joana quem diz, não é o André. Estamos com algum problema de desconexão com essa sensação de pertencimento, de estarmos na condição de tripulantes, não de passageiros, nessa nave no universo. Vocês sabem qual é a diferença de tripulante e passageiro? Quem vai num avião, ou mesmo num ônibus, vai fazer lá Via Dutra, Rio-São Paulo, sei lá. Tripulante trabalha durante a viagem. Passageiro relaxa. Você entra no avião, botou o cinto, agora já paguei a passagem, quero que chegue logo. Nós não somos passageiros. Você não reencarnou na Terra para ser... Sabe aquele... Estou de passagem pelo planeta para curtir a viagem. Vim ao planeta a passeio. Você não é passageiro, desculpa. Você é tripulante. Quem está vivo está em missão, a gente veio com um propósito. A vida não é obra do acaso. Não existe sorte e azar. Deus não joga dados. E quem reencarnou na virada do século XX para o XXI, vocês são velhos, são todos do século passado. Eu também. A gente é do outro século. Nós encarnamos num mundo que experimenta uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Se liga na missão. Se liga na missão. E Joana, no capítulo 3 do livro, Após a Tempestade, diz: Jesus, o sublime ecólogo. É linda a maneira poética com que Joana homenageia o mestre, chamando-o de sublime ecólogo. Vocês estão fazendo as conexões? A terra é sagrada, o mundo é sagrado, os outros seres viventes são sagrados. Cabe-nos, no nível evolutivo em que atualmente estagiamos, perceber essas conexões e fazer algo diferente. Porque fazer a mesma coisa, a pior coisa que um espírita pode dizer no final de uma existência é: sempre fui o mesmo, nunca mudei de opinião, sempre fiz as mesmas coisas. Desculpa, papo reto aqui, DR, no Frei Luiz. Se existe uma lei de evolução, o objetivo supremo de todos nós na presente encarnação é partir desse mundo diferente. Você veio para o mundo de provas e expiações. Fazer o quê? Se qualificar para retornar num mundo de regeneração.
Não é possível realizar esse objetivo sendo o mesmo. Vocês conhecem alguém que adora compartilhar coerência, né? Diz assim: sempre pensei igual, sempre fiz igual, nunca vou mudar nada em relação à forma como eu sou. Desculpa, esse é um atestado de encarnação perdida. Seguindo em frente, meus amigos, eu preciso compartilhar com vocês um capítulo do livro que nós refletimos sobre uma mensagem do espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier. A Conta da Vida é o título da mensagem, psicografada por Chico e que foi publicada no livro Alvorada Cristã. Eu acho importante isso, a gente se inspirar nessas mensagens. Por quê? Falei que não somos passageiros, somos tripulantes. Ninguém vem ao mundo a passeio. Passeio faz parte? Faz parte. Férias fazem parte? Sim. Trégua, pausa, descanso? Com certeza. Mas a gente não pode justificar a vida só na mordomia de usufruir prazeres e deleites, porque a gente veio aqui para trabalhar, que é uma das leis morais, a lei do trabalho. A gente veio aqui para... Como eu faço para caminhar mais uns passos na direção do livramento, da limpeza das minhas muitas imperfeições? Em uma vida não dá para liquidar o estoque, mas dá para fazer muito, se a gente tiver essa determinação. Não precisam responder, mas eu imagino que nessa... Aliás, eu vou fazer a pergunta: Instituto Data Trigueiro, quantos aqui, por favor, nesse exato momento estão pagando aluguel? Levanta o braço, por favor. Ok, muito obrigado. Não vou pedir para levantar o braço quem já viveu de aluguel. Também não vou pedir quem é proprietário e está locando. Deve ser muita gente. Vamos lá. Qual é a questão? Para a gente ir entendendo o significado ético de passar pelo planeta que não nos pertence. Quem vive de aluguel é dono do espaço que ocupa? Não, é locatário. Assina contrato, e o que está no contrato? Que o povo não lê contrato, né? Tem que ler, aquelas letrinhas miúdas principalmente. Está lá escrito o seguinte: esse contrato tem as regras de reajuste do aluguel, esse contrato tem um prazo de validade, que pode ser renovado ou não, mas a cláusula fundamental é: no dia que você deixar o meu imóvel, é sua obrigação deixá-lo, no mínimo, nas mesmas condições em que eu permiti que você acessasse e usufruísse. Porque esse imóvel não te pertence. É a lei do inquilinato. Aí vocês vão dizer: André, o que isso tem a ver com o rumo da prosa da gente aqui nesse domingo? É que vocês não se lembram, mas antes da encarnação vocês assinaram a lei do inquilinato espiritual, o contrato. Você se lembra ou não? Lembra? Desculpa, tá? Estragar o domingo. Lembrando do contrato que vocês assinaram. O contrato presumiu o seguinte: todos nós temos prazo de validade no planeta, ninguém vai ficar aqui indefinidamente. Durante essa vigência do contrato, a gente vai usar muitos recursos do planeta, muitos. Roupa, sapato, material de construção, eletroeletrônico, móveis, automóveis, tudo isso é feito de pedacinho de natureza. Isso não é problema, a gente usa, mas a gente não tem autorização, é isso que está no contrato, para abusar. Porque pela lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, quando a gente faz algo que extrapola aquilo que é considerado compatível com a natureza, com as leis de Deus, deveremos aprender a lição de uma forma nem sempre confortável. Razão pela qual eu lembro a vocês, eu também assinei esse contrato. A gente tem que fazer mais e melhor em relação à forma como nós usufruímos de água, energia, matéria-prima no dia a dia. Todos nós geramos resíduo. O que você faz com o seu lixo?
Para onde ele vai, de que jeito? Ah, o lixeiro leva. O lixeiro leva, mas o lixo continua sendo seu até onde ele for. Até onde ele for. Portanto, dá para fazer diferente? Dá para fazer melhor? Dá para reduzir pegada ecológica, que é o nome técnico, ecological footprint. Passei pela existência e consegui reduzir danos, respeitando a capacidade de suporte aos limites do planeta. Portanto, a gente vai usar a natureza, a gente vai gerar resíduo, mas a gente precisa estar mais atento à parte que nos cabe nessa história. 1949, Espírito Nélio Lúcio lembra a situação de um rapaz chamado Levindo, 21 aninhos, que não estava procurando trabalho, não estava interessado em realizar atividades produtivas, estava encostadão dentro de casa vendo a vida passar. A mãe, angustiada, não sabia mais o que fazer. Tentou procurar emprego para o filho, conversou com ele várias vezes. Meu filho, você está no auge, você está exuberante, cheio de energia, no gozo da sua juventude. Está na hora de você procurar o teu caminho, fazer trabalho. Você pode até ficar aqui comigo. Empresta um sentido à tua vida. O garoto não estava nem aí. 21 anos. A mãe realiza, com muito sofrimento, à noite, antes de dormir, uma prece nos termos que o nosso amigo da mesa detalhou, que é a prece eficiente, a prece com coração, a prece turbinada por uma emoção profunda e legítima, pedindo a ajuda do alto para que esse filho de 21 anos, que não estava interessado em nada, não queria fazer nada, passava o dia dentro de casa, no sofá, e não tinha videogame, hein? 1949. E estava lá. A vida segue. Obviamente, essa mensagem chegou onde devia. E um espírito de luz esperou o Levindo adormecer para encontrá-lo em desdobramento. E disse: meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Até hoje, para te sustentar a existência, Levindo, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos que 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua. Arroz, milho, feijão, trigo, raízes, legumes. Em média calculada, você bebeu 3.000 litros de leite, comeu 7.000 ovos e 10.000 frutas. Você tem explorado fartamente as famílias dos seres do ar e das águas, galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disso, não relacionamos aqui os sacrifícios da tua mãe, os recursos e as doações abnegadas do teu pai, os favores dos teus muitos amigos que lhe socorreram e atenderam, e as atenções dos vários benfeitores espirituais em diferentes momentos da tua existência. Bem, Levindo, em troca de tudo isso, que fizeste de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela do teu imenso débito. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta nos domínios da criação? E fitando os olhos do rapaz, disse: Levindo, produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas, meu amigo, que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. O moço, espantado, passou a ver o desfile dos animais que havia devorado. E, sob espanto, acordou. Amanhecera. Escapou da cama, correu até a mãe
e exclamou: mãezinha, arranja-me serviço, arranja-me serviço. Na noite passada, eu vi a conta da vida. Que nenhum de nós passe por um constrangimento parecido como esse. A vida, e o Espiritismo esclarece, é um projeto sofisticado, complexo, que antecede a encarnação, com inúmeros benfeitores que calibram com muita precisão. Qual o momento que você deverá reencarnar? Filho de que pai e mãe, e que código genético será herdado dessa combinação? Em que lugar do mundo? Com que organismo mais ou menos propenso à saúde ou à doença? E com que habilidades específicas nessa encarnação? Na área de biomédicas, na área da comunicação, na área das ciências exatas, na área cultural, na área de esportes, você haverá de burilar o seu espírito imortal e deixar um legado positivo, de disciplina, de perseverança na busca dos teus objetivos. Nós não podemos encerrar a existência olhando apenas para o próprio umbigo. Tem gente que diz que o Espiritismo é autoajuda. Eu concordo. O Evangelho, principalmente, tem uma capacidade de nos dar consolo, de nos dar alento, de nos encorajar, especialmente nos momentos difíceis. A pergunta fundamental é: o Espiritismo se resume à autoajuda? Qual é o nosso lema fundamental, que empresta sentido a toda a doutrina e, eu diria, a todo o cristianismo? Fora da caridade não há salvação. A gente não está aqui para cruzar a linha de chegada sozinho. A gente está aqui para ter resiliência para cruzar a linha de chegada acompanhado do maior número possível de pessoas, conscientes do emprego do seu tempo e da sua energia nessa existência. Caridade, 3 frentes da caridade para encerrar. Qual é a leitura mais profunda da palavra caridade? É o exercício do amor, sacrifício, do amor renúncia, do amor doação, esquecimento de si mesmo, é uma pista. Como é que a gente exercita esses amores no dia a dia? Amor por você, respeite-se, ame-se, autoestima. Ama o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, esse projeto não decola. Ah, mas eu sou um pecador. Ah, mas eu errei. Ah, mas eu fiz o que não devia. Qual de nós? Não foi o que Jesus, de uma forma resumida, deixou expressa essa mensagem no apedrejamento da mulher adúltera? Qual de nós? Ame-se, perdoe-se, respeite-se. A cada dia renova-se a oportunidade de você corrigir-se. A culpa não tem sentido, ocupa espaço, intoxica a alma. Arrependimento, sim. Reconheci meu erro, agora descobrirei os meios de reparar o dano e fazer diferente. Ame-se, ame-se, ame-se. Ama o próximo. Quem é o próximo? Na era da internet, o próximo vai longe. O próximo sensorial é quem está no meu perímetro, e o próximo que não está perto, mas está perto. Não está fisicamente perto, mas está espiritualmente conectado. Tudo começa pelo respeito, pela tolerância, pela paciência e pela percepção de que nenhum de nós está em condição de ficar com o dedo em riste dizendo para o outro tudo o que o outro deve fazer. Porque nós somos igualmente limitados, falíveis, repletos de imperfeições. Ame-se, ame ao próximo como um exercício interessante, inteligente, de descobertas, de que escolhas a gente deve fazer no dia a dia, reparando nos outros. Quem lhe serve de bom exemplo é muito útil, quem lhe serve de mau exemplo é muito útil também. Somos seres sociais e o Espiritismo ratifica a descoberta da sociologia. Só é possível evoluir em perspectiva, numa relação com outras pessoas.
Quem vive sozinho, isolado do mundo, desperdiça a oportunidade evolutiva. Ame-se, ame ao próximo e ame a casa planetária, o seu lar no universo. A gente não é inquilino desse planeta por acaso. Tem uma história, a gente não conhece totalmente essa história. O que te aproxima desse planeta? E não é nessa encarnação, não. Centenas ou milhares de encarnações aqui. Vários túmulos seus, neste ou em outros países, jazigos, com teus outros nomes. Outros gêneros, outras cores de pele, outras vivências. E onde é que foi parar tudo isso? Agora, aqui, somos um extrato da soma de todas essas encarnações. Chegamos ao século XXI, num mundo que experimenta uma crise ambiental sem precedentes na história. Ame-se, ama o próximo, ame o planeta. Faça o melhor ao seu alcance e creia, do ponto de vista da espiritualidade maior, isso não é pouca coisa. Obrigado pela atenção. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.